Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de junho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Putin perde a chance de fazer a paz. Eu acho que isso é perder a chance do que ele está fazendo, se negando a negociar. E a Ucrânia está retomando territórios, ou seja, e também destruindo a logística da Rússia. E a economia russa está sob uma pressão crescente, muito grande. Está caminhando para um beco sem saída, inclusive para o ditador. Para a Rússia já está num beco sem saída. Ela vai ter que gastar bilhões, trilhões para reconstruir depois da guerra, um dinheiro que ela não tem. E pelo menos até agora, acho que não terá depois também, os países que têm condições de fazer isso não vão ajudá-la, né? Hoje a ajuda, inclusive existem comissões que estão discutindo isso. Quinta-feira agora a reconstrução da Ucrânia vai ser discutida em Gdansk. Ali é uma cidade portuária na Polônia, entre os países aliados. Basicamente é a OTAN que está lá, a União Europeia. Eu digo União Europeia, separei da OTAN, que nem todo mundo que é da União Europeia está na OTAN, necessariamente. E também outros países como Austrália, Japão, né? Então vão estar presentes nessa reunião. Nesse vídeo nós analisamos as implicações da decisão do Kremlin em relação às propostas de negociações diretas e o impacto nas linhas de frente. Examinamos os dados sobre o avanço territorial ucraniano e as interrupções estratégicas nas rotas de suprimento russas. Vamos discutir como o prolongamento da guerra afeta o setor industrial e a estabilidade econômica de Moscou. Assista aqui a este vídeo completo para entender mudanças estratégicas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente sobre o cenário atual. Eu espero contar com vocês. Muito obrigado. Aqui você sempre vê a verdade. O governo russo optou por não avançar com as recentes propostas de cessar-fogo apresentadas pela diplomacia ucraniana. A Ucrânia sugeriu diálogos em países neutros com o objetivo de estabilizar as fronteiras e realizar trocas humanitárias. Especialistas indicam que a manutenção das hostilidades pode levar a um agravamento das condições logísticas para as forças de Moscou. O engraçado ditador da Rússia, para continuar esse embate com a Ucrânia, essa guerra com a Ucrânia, ele parece não ter essa visão. Então ele é uma pessoa que ele está fora da realidade, porque até o Estado-Maior dele já está dentro da realidade e acha que tem que acabar com a guerra. E ele está fora. Parece que é o único, mas ele é que tem o poder de decidir, exatamente no antigo estilo soviético. Relatórios sugerem que os planos operacionais do Kremlin podem se estender por um período prolongado para consolidar áreas em Donbass, que cada vez parece um sonho mais distante para o ditador da Rússia. No entanto, o ritmo das operações ofensivas enfrenta desafios muito significativos, devido à alta taxa de desgaste das unidades da linha de frente, com perdas diárias de mais de 1.000 militares russos e perda massiva também de material bélico e logística. O governo ucraniano afirma que a resiliência de sua defesa está alterando a percepção e a viabilidade do conflito a longo prazo. E a dinâmica territorial e logística, observa-se uma mudança nesta dinâmica do conflito, com forças ucranianas recuperando áreas estratégicas nos últimos meses, desde janeiro de 2026, com a Rússia praticamente não tendo avanços inexistentes ou muito inexpressivos. A retomada de aproximadamente, que o noticiei já ainda era no final do ano, não tem muitas atualizações sobre isso, mas a retomada de mais de 600 quilômetros quadrados demonstra a capacidade de contra-ataque das forças ucranianas. Ataques de precisão contra rodovias principais estão dificultando o fluxo de suprimentos essenciais para as tropas avançadas russas. A infraestrutura de suporte, incluindo refinarias e centros de armazenamento, tem sido alvo frequente de operações ucranianas de longo alcance. Estas ações visam reduzir a capacidade de sustentação das operações militares russas através da limitação de combustível. A interrupção logística é vista como um fator determinante para a redução do ímpeto ofensivo
nas regiões ocupadas, ou seja, a Rússia fica com as mãos amarradas. Soldados com fome, soldados sem munição, soldados sem remédios e não são retirados para a retaguarda os feridos. Então, é um impacto ofensivo muito negativo, moral muito baixo das tropas russas, o que favorece o exército ucraniano. E os impactos econômicos e internos. O prolongamento da guerra gera debates dentro do setor corporativo e financeiro de Moscou sobre a sustentabilidade do esforço bélico, altas taxas de juros e o isolamento de mercados internacionais pressionam as grandes indústrias da Rússia. Líderes de corporações expressam preocupação com a queda da demanda interna e o aumento dos custos operacionais. A estratégia de comunicação da Ucrânia busca evidenciar os custos econômicos para as camadas mais influentes da capacidade russa. A eficácia dos ataques a alvos estratégicos desafia a percepção de estabilidade econômica dentro do território russo. Analistas apontam que a exaustão de recursos pode influenciar futuras decisões políticas e diplomáticas do Kremlin, embora que, na minha opinião, o presidente Vladimir Putin, apesar de estar com medo de ser morto por um drone, ele não pretende deixar o Kremlin. Se ele for sair, deverá ser por pressão ou negociação com outros grupos que o apoiam, senão não sairá, eventualmente até uma ação mais firme e decisiva de confronto entre as forças do próprio Kremlin. Eu digo isso porque ele pretende continuar essa guerra. Esses últimos 4 anos, indo já para 5 anos, para o 5º ano, ele só pensa na guerra, ele toma decisões em relação à guerra. Ele abandonou a Rússia, com isso ele está dilapidando, destruindo a Rússia. E a qualidade do povo russo, a qualidade de vida, já caiu muito, já diminuiu bastante. E então ele tem muitos problemas e já estão existindo, inclusive, mobilizações para protestos, embora que ainda não tem nada em grande escala. Onde tem essas manifestações são mais no interior da Rússia, mas em Moscou já se vê sinais de uma insatisfação, tal como em São Petersburgo, justamente por causa dos ataques feitos pela Ucrânia durante o Fórum Econômico lá em São Petersburgo da Rússia, e esses ataques feitos agora como retaliação que a Ucrânia fez em Moscou, trazendo prejuízo muito grande. Inclusive teve a audácia de destruir uma refinaria a 15 quilômetros do Kremlin, ou seja, a Ucrânia está de fato pegando pesado, a Ucrânia não está deixando por menos, e na minha avaliação, a Rússia está impotente economicamente. Nesse bombardeio que destruíram a refinaria, eles atacaram as áreas industriais de Moscou. Moscou é uma cidade muito grande e tem grandes áreas industriais, e ali muitas indústrias também não conseguem produzir mais, já fecharam as suas portas porque têm que ser reconstruídas. Enquanto isso, para nós concluirmos as recentes decisões políticas e o progresso territorial ucraniano, definem um novo estágio na cronologia deste conflito, dessa guerra criminosa, insana, sangrenta, movida pelo ditador da Rússia. A eficácia na neutralização da logística russa coloca a Ucrânia em uma posição de maior influência em eventuais diálogos. E cada vez que o tempo passa mais, um dia terá que haver uma negociação. Só que essa negociação não vai ser tão fácil como seria há 2 anos atrás, que o Putin sempre se recusou a negociar, o mesmo como seria agora. Tanto que o Vladimir Putin disse que não entrega território e fim. E eles querem que de todo o Donbass a Ucrânia se afaste. Não se afastará. E cada vez que passa mais, a Rússia sendo dilapidada economicamente. Já indo para mais de 1.400.000 soldados, baixas de soldados no teatro de operações, mais difícil vai ficar sendo a situação da Rússia. O cenário futuro vai depender, na realidade, da capacidade de cada lado em sustentar seus recursos econômicos e militares sob pressão contínua. E isso está ficando cada vez mais difícil para a própria Rússia. Embora que a Ucrânia tenha suas dificuldades, não dá para negar, mas ela tem o apoio da OTAN, que sempre estão chegando recursos, munições, agora não estão faltando.
Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, caprichem no like para nós, não esqueçam. E façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.